Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui eu vou fazer só alguns comentários sobre uma passagem que foi postada ontem no grupo, que é de Números 31, que é uma passagem meio delicada, um pouco estranha. Ela é muito usada, principalmente por pessoas que querem atacar a Bíblia. E eu sei que esse vídeo vai me dar alguma dor de cabeça justamente por isso, porque eu queria tecer alguns comentários para tentar explicar por que tem essa passagem tão estranha aqui na Bíblia, né? Se é que é realmente dessa forma como as pessoas interpretam, mas eu sei que logo vai vir gente comentando: ah, você está passando pano pro Deus de Israel, não sei o que, aquele velho blá 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 de sempre. Então, como é um vídeo que eu sei que vai me dar encheção de saco, eu vou deixar ele temporário, tá? É mais para quem quiser ver mesmo, para quem quiser ver sob uma outra ótica essa passagem aqui, ó, bem complexa. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Então, como é uma passagem mais delicada e eu sei que vai me dar dor de cabeça, eu vou só dar uma analisada, tá? Mais um dia ou dois eu tiro o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre o contexto histórico, que é um tema, inclusive, que eu tenho falado muito, sabe, ultimamente no grupo, que, como eu sempre digo, pessoal, a Bíblia, ela não foi escrita em português e nem em 2020. Eu acho que é difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque as pessoas querem analisar passagens de milênios atrás como se a gente estivesse no mundo moderno. Entendeu? Isso não tem lógica. Hoje é muito fácil analisar ou julgar uma época remota baseada na sua. Mas isso tudo também é um tipo de anacronismo, entendeu? A saga do povo hebreu, como por exemplo essa passagem aqui de Números, ela se situa na Idade do Bronze. E é uma época em que não tinha ONU, não tinha direitos humanos, essas coisas. Então eu não posso usar o meu critério de moral ou justiça para uma época que é completamente diferente da minha, vocês estão entendendo? Eu já falei disso naquele vídeo lá sobre Jeová, falso Deus. As pessoas acham que tinha que ser tudo que nem os ursinhos carinhosos, a força do bem. Nós estamos falando de uma outra época. Era uma época em que os homens formavam clãs. Havia os egípcios, os hititas, os cananeus, os filisteus, os não sei o que, os heteus. Eles faziam clãs e eles brigavam por território e comida. Era uma questão até de sobrevivência. Se você tivesse lá o seu clã, por exemplo, você não ia querer que ninguém chegasse perto do seu clã, porque senão não ia ter comida para todo mundo. Essa era uma época remota. Então o pau comia naquela época. As pessoas pegavam espada e saíam se matando mesmo. E era uma questão de sobrevivência até. Porque o homem não tinha ainda técnicas avançadas de agricultura, não tinha técnicas de muito cultivo. Então tudo era mais precário naquela época. Então era muito... Os clãs, eles se viam muito como ameaças uns para os outros, entendeu? Se você estivesse lá na sua terrinha e você visse chegando um outro povo, você não ia tratar isso aí na ONU ou alguma coisa. Você ia pegar a espada para tentar expulsar esse povo e vice-versa. Aquele povo ia tentar tomar realmente o seu espaço, porque era uma questão de sobrevivência. Ah, ali tem água e dá para plantar alguma coisa, vamos tomar aquele território. Esse era mais ou menos o contexto dessa época, pessoal. Não é que nem o mundo moderno hoje em dia, tá bom? E isso não era só nas páginas da Bíblia também, que eu acho que as pessoas só veem a Bíblia, né, como argumento. Eu digo não, os outros povos também eram bárbaros e tinham que lutar para sobreviver, ou eles seriam destruídos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, dos nórdicos, os asiáticos, por exemplo, Gengis Khan matou e fez horrores na China, estrupava, matava, botava fogo, saqueava. Os nórdicos eram bárbaros. Os vikings, né, no caso, eles saíam, pegavam suas espadas e eles saíam matando, estrupando e todo mundo, roubando comida e roubando território. Essa era uma época remota, vocês estão entendendo? Não é que nem hoje em dia que tem ONU, direitos humanos, você vai receber uma sanção porque você passou da fronteira. Não, naquela época não tinha nem fronteira. Era uma época que você tinha que pegar a espada e lutar e defender o seu clã. Então era uma época um pouco mais bárbara do que hoje em dia, tá? Então aqui é só para vocês entenderem primeiro essa questão do contexto histórico, de que época que a gente está falando da passagem, tá bom? Agora vamos ver um paralelo. No livro de Juízes, nós vemos que os israelitas pegaram, deixa eu só corrigir aqui que eu fui dar o P, eu acabei dando um E com acento, algumas mulheres de Jabes Gileade para os benjaminitas. Tem toda uma saga ali que os benjaminitas fizeram um crime horrível. Aí os israelitas falaram que não iam dar mais mulher para os benjaminitas porque eles fizeram um crime horrível. Mas aí eles não queriam também ficar sem uma tribo. A gente vai ficar sem uma tribo, pessoal? Não, Deus não vai gostar disso. Aí eles tiveram que arrumar mulheres para os benjaminitas. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, tem algumas mulheres ali na aldeia de Jabes Gileade, que era um povoadinho que tinha ali. Eles foram lá e pegaram as mulheres e mataram os homens e pronto. Simples, vamos dar essas mulheres para os benjaminitas. Foi a solução que eles criaram na época. Parece bárbaro para nós hoje, da nossa época? Sim, parece, mas nós estamos falando, que nem eu falei, de uma outra época. Aí cada um tire suas conclusões, ok? Mas o que tem nesse paralelo aqui de Juízes? Olha que interessante, ó.
Porém isto é o que haveis de fazer a todo homem, homem do sexo masculino, e a toda mulher, o sexo feminino. Então aqui o texto está falando de homem e mulher, que se houver deitado com um homem. Vocês estão entendendo? Ó? Então ele não está falando só de uma mulher que se deitou com um homem, ele está falando de um homem que se deitou com um homem e de mulher que se deitou com um homem. Isso é só para vocês entenderem onde eu vou chegar para tentar explicar aquela passagem de Números. Então o texto está falando que era para eles pegarem homens que dormiram com homem e mulheres que dormiram com homem. Vocês estão entendendo? Totalmente destruireis. E achar entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens. Essas aqui não se deitaram com esse tal homem aqui que ele está falando aqui no texto. Elas são virgens. Que não tinham conhecido o homem. E as trouxeram ali ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Inclusive esse Siló aqui é aquela profecia de Gênesis lá, né? O cetro não se afastará de Judá até que venha Shiló. Só uma curiosidade. Agora vamos começar com essa questão de dormir. Por que essa questão de dormir, Ronaldo? O termo em hebraico, ele não significa apenas dormir, apesar de ser sim dormir sexualmente, conhecer. Mas ele também tem o sentido de se contaminar. Não é, por exemplo, só fazer sexo, porque senão um casal não poderia dormir um com o outro. Eu casei com a minha esposa, não posso dormir com ela. Não, então ali é dormir, mas no sentido de se contaminar através de um ato sexual. Vocês estão entendendo? Por isso que aqui o texto fala de homens e mulher. Ok? E esses povos faziam rituais aos seus deuses, que envolviam práticas sexuais. Era assim que acontecia. E outras bestialidades, como por exemplo oferecer crianças ao deus Moloque. Esses eram os rituais que eram comuns naqueles povos ali, circunvizinhos ali de Israel. Aqui é uma imagem ilustrativa, mas já foi encontrada até pela arqueologia realmente. Foi comprovado que havia rituais de se oferecer até crianças a Moloque, assim como outros rituais de sacrifícios humanos. Era isso que esses povos faziam. Vocês estão entendendo? Agora continuando. Tanto que aqui em Levítico, só um exemplo para vocês verem, aquelas práticas de impurezas sexuais, eu só isolei algumas aqui, inclusive aquela que os evangélicos citam muito, né? Com varão não se deitará como se fosse mulher, porque é abominação. Aqui, se você pegar o contexto de Levítico, ele está falando justamente dessas práticas. Não só que um homem que se deita com outro homem, só lembrando que aqui era uma prática cultual, tá? Para não haver mal entendido no vídeo. Uma pessoa que se deita com um animal, vou dormir com, por exemplo, com cachorro, com gato, com boi, com cavalo. E aqui, o mesmo termo que eu falei ali, contaminardes. Você lembra que eu falei que o termo dormir ali envolve contaminação através da prática sexual? E a mulher também que dorme com animal, imagina uma mulher dormindo com animal também, uma coisa bizarra. Por exemplo, aqui um outro exemplo, só esses aqui que eu separei. Aí ele diz aqui, por quê? Com todas essas coisas, todas essas, não algumas, se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Então o que o autor aqui de Levítico está dizendo? Ele está dizendo que essas nações faziam realmente isso. Elas faziam orgias com homens, com mulheres, com animais, com tudo que podia, numa forma de rito, de culto, numa forma cultual. Tanto que isso aqui é um mosaico da Roma Antiga, ou Grécia, não lembro, eu peguei aleatório no Wikipedia, que você vê exatamente isso. Você vê alguns homens pelados, você vê umas figuras de animais, você vê umas criancinhas aqui embaixo. Tem uma onça aqui, acho que é um puma, um tigre, sei lá, é um felino. Era exatamente isso que acontecia. Eram práticas abomináveis que esses povos faziam. Correto? Nós estamos contextualizando agora um pouco o texto. E na mentalidade hebreia da época, esses pecados sexuais, né, eles contaminavam quem os fazia. Por isso que o texto fala, não dormir, né, quem dormiu, se contaminou. Então eles não poderiam tomar por esposas mulheres que teriam se contaminado ou dormido com esses homens, porque elas fizeram parte desses cultos bizarros, idolátricos, pagãos. Aí você vê aqui, em Números 31. Agora, pois, matai todo. Aqui o termozinho kol, só fazer uma pausa aqui, ele também não é todos no sentido literal de ser o todo, mas é um todo específico, tá? Então quando aqui fala todo homem, não é todos os homens que era para os hebreus matarem, era só todo homem que fez algo específico, que é o que o texto está dizendo aqui, ok? E aqui as crianças também, que o termo é bataf, aqui o termo não é literalmente criança, apesar de ser aplicado também para criança. Mas alguns entendem que esse termo aqui são jovens, tá? Então seria todo jovem do sexo masculino. Mas o termo também pode ser usado para criança, então as Bíblias traduzem assim, ok? E matai toda mulher, aqui também é o mesmo termo kol, não é toda. Então é para matar todo homem e mulher que fez algo específico. Nesse caso,
que dormiu com algum homem deitando-se com ele, ó, dormiu com esse homem, que nem o mesmo caso ali de Juízes 21. Vocês viram como é a mesma coisa? Ó? Homem e mulher, que dormiu com esse homem, que dormiu com esse homem. É a mesma coisa. Então, nesse caso, não é toda criança, como algumas bíblias em português dá a entender. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a Bíblia não foi escrita em português? Mas uma leitura mais honesta do texto seria todo jovem que se deitou com alguém por uma prática cultual idolátrica. Ah, Ronaldo, você está puxando brasinha para o Deus de Israel. Não, aqui, ó. A Bíblia menciona, inclusive, isso em 3 passagens aqui bem específicas sobre os prostitutos cultuais. Aqui, ó, 1 Reis. Havia também prostitutos cultuais na terra. Algumas bíblias, pessoal, eles traduzem como sodomita, mas aqui não é sodomita não, tá, pessoal? Aqui é literalmente prostituto cultual. O que é um prostituto cultual? É alguém que se prostituía sexualmente para prestar culto a um deus, a uma divindade. Aqui no 2 Reis, ó, porque tirou-os da terra os prostitutos sagrados e removeu os ídolos que seus pais fizeram. E aqui no capítulo 22 a mesma coisa, ó, expulsou da terra os restantes dos prostitutos sagrados que ficaram nos dias do seu pai Asa. O termo ali que as Bíblias traduzem como sodomita, na verdade é Kadesh. E olha que curioso, ó, Kadesh é parecido com o termo Kadosh, essa letrinha aqui. Ó. Se você tirar o sinal maçorético, você pode até ler Kadosh, que é santo, separado. Olha que coincidência. E isso é muito comum no idioma hebraico, utilizar termos parecidos para coisas opostas, que nem eu falei naquele vídeo lá do Shedim e Shaddai. Lembra que eu falei que os outros povos tinham seus Shedins, que eram seus demônios? O povo hebreu tinha o Shaddai, que também significa, de certa forma, destruidor. A mesma coisa. Então aqui o hebraico faz um jogo de palavra, né, com santo, separado, puro, com aquilo que é profano, impuro, abominável, que é o Kadesh. Kadosh? Kadesh. Entenderam? Então esses prostitutos cultuais, que algumas bíblias traduzem como sodomita, eles eram homens, eles não eram crianças, eram homens que ficavam nos templos de adoração pagão, aqui é templos, perdão, aqueles templos de adoração pagão, ou mesmo fora deles, e eles tinham a função de, através de atos sexuais, cultuarem diversos deuses e alcançarem bênçãos deles. Na prática, eles tinham relações sexuais com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes até com animais ou outras coisas, nos templos pagãos ou fora deles, a fim de que os deuses se alegrassem e trouxessem favores sobre eles. Era uma espécie de sacerdote dos deuses que satisfaziam esses deuses através de atos sexuais. Aqui é uma imagem que eu peguei aleatória do Google, que aqui é de uma imagem de Pompeia. Pompeia foi destruída pelo vulcão e hoje eles escavaram, né? E continua, acho que até hoje escavando. E você vê que Pompeia era tão promíscua, mas tão promíscua, que toda a cidade é cheia de ilustrações assim, ó, de atos sexuais. Até pênis no meio da rua esculpido tem em Pompeia. Só para vocês terem uma ideia de como era uma época diferente da nossa. É muito fácil pegar hoje em dia, em 2020, e julgar uma época sem contextualizar como a maioria das pessoas fazem. Então, continuando. Então, quando o texto diz para matar esses homens, por isso que alguns entendem ali que ali não é bem criança, mas seriam jovens, e as mulheres também, era disso que o texto estava falando, para matar homens e mulheres, não todos, mas só os que fizeram prática desses atos abomináveis, sexuais, prestaram esse culto idolátrico, ok? Ah, mas e as virgens, hein, Ronaldo? Então eles matam os homens e as mulheres, mas ficam com as virgens para ele. Sim, as virgens seriam sim tomadas como esposa. Pode parecer estranho hoje para quem está vendo esse vídeo agora em 2020, mas era comum na época. E se elas não fossem tomadas, elas teriam um destino pior até, porque elas seriam obrigadas a praticar desses cultos, a se prostituir, a fazer esses cultos sagrados, como era chamado, ou até mesmo serem sacrificadas, porque o sacrifício humano era muito comum no mundo antigo. Que nem eu falei, a própria arqueologia confirma isso. Ou, em última hipótese, elas podiam até terem os seus filhos sacrificados como ao deus Moloque. Então não era melhor elas viverem sendo casadas com outro povo que não fazia essas coisas? Então tirem aí seus julgamentos, porque nesses povos eram essas práticas que aconteciam. E isso é confirmado pela arqueologia. Por isso que o autor de Números diz aqui, ó, deixai-as viver, para que elas pudessem ter a chance de viver. Porque se elas continuassem naqueles povos, esse seria o destino delas, sendo obrigadas a participar desses atos sexuais. Então vamos ler de novo agora aqui o texto de Números 31, agora sobre essa ótica contextualizada. Ó, agora, pois, matai. Sim, é matar mesmo, tá? Todo, não é nem todo, mas um todo específico. Homem, vamos pegar aqui como jovem. Todo homem jovem que tenha feito, e toda mulher que tenha dormido com algum homem, deitando-se com ele num rito idolátrico. Então não era para matar todo mundo, era só as pessoas que fizeram essa prática. Inclusive, né, esse termo colo, ele também é muito aplicado para sacerdotes, capitães, pessoas que comandam, né, no caso. Então ele também tem essa
essa questão não era para matar pessoas inocentes, tá, pessoal? Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, ou seja, essas moças que não chegaram a participar desses cultos, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Pronto. E tem gente que vê até estrupa aqui, mas aqui não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o contexto, tá? E só uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, deixa eu só anotar aqui. Esse texto aqui de Números 31 é chamado Vingança de Midian. Então, se é uma vingança, aqui que o povo estava fazendo também nessa prática aqui de atacar esse povo aqui de Midian, era justamente porque eles já tinham sido atacados e tinha acontecido a mesma coisa. Por isso que algumas bíblias colocam na epígrafe, é vingança de Midian. Então não foi um ato também gratuito que o povo foi lá e fez isso, mata todos os prostitutos sagrados e pega as virgens para vocês. Aqui no caso de Números, não o caso lá de Juízes, também envolve uma certa vingança pelo que eles fizeram contra os israelitas. Tá bom? Só para deixar claro aí para vocês. Então, quando a gente contextualiza, faz um pouco mais de sentido dentro da época em que se situa o texto. É correto? É moral? Não sei. Cada um aí tire suas conclusões, tá? Porque hoje em dia eu vejo muita pessoa analisando isso daqui sob uma ótica moderna. Para mim, eu estou tentando contextualizar para vocês terem uma outra ótica. Agora, julgamento, vocês façam aí de acordo com a concepção de vocês, ok? Paz a todos.